Olá, investidores, tudo bem com vocês? Espero que estejam lá. No vídeo de hoje eu vou falar aí sobre os clubes de proteção veicular ou essas associações que aí prometem segurar o nosso carro. Até o final desse vídeo eu vou dar 3 motivos aqui que eu entendo que pode ser sim uma grande roubada acreditar nelas e um ponto que é positivo de longe de forma indiscutível. E também se faz sentido ou não eu colocar então o meu dinheiro e a minha confiança nesses clubes. Eu não sei se você sabe, eu tenho formação jurídica, então eu acredito que eu vou trazer aqui dados bastante claros para vocês, beleza? E eu não sei também como você chegou nesse conteúdo, aqui eu falo principalmente de investimento, o que eu tenho feito com o meu dinheiro e, obviamente, não perder dinheiro faz parte do meu plano, então já fica o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu garanto que todo o conteúdo aqui é 100% gratuito e explicado da forma mais clara possível. Beleza? Então vamos falar aí dos clubes então de proteção veicular. Muitos deles surgiram por quê? Porque nós não tínhamos condição de pagar as grandes seguradoras. Entenda, Itaú, Liberty, realmente fica salgado no final do ano, todo mês chegar junto, beleza? Esse é o ponto então que eu já trago que é o positivo em relação aos clubes de proteção. Em relação ao preço, eles são imbatíveis, às vezes operando pela metade do valor. E isso é o que faz as pessoas normalmente querer contratá-lo. Em relação às suas notícias e propaganda, estão nas rádios e até em televisão. Agora, quais que são os pontos negativos aqui e que pode se tornar uma extrema dor de cabeça optar por eles? Nós temos a SUSEP, que é um órgão aí do Sistema Financeiro Nacional. E para que ela serve? Ela fiscaliza as seguradoras, cobra garantia das seguradoras para que eles realmente tenham condições de pagar ali a apólice. Então eu tenho 1 milhão de clientes como seguradora e a SUSEP vai chegar e falar aqui, Liberty, aqui Itaú, me prova que realmente você consegue pagar todos os sinistros desses carros. Então as seguradoras hoje são muito bem fiscalizadas pela SUSEP, tanto que dessas grandes é muito raro nós vermos elas quebrando. Em relação aos clubes de proteção, eles não são fiscalizados pela SUSEP. Então nós não temos aquela mesma garantia em relação à saúde financeira deles. Então já é o primeiro ponto aqui negativo. A possibilidade de falência ou então de recuperação judicial dessas associações e clubes são muito maiores. Então a gente não tem aquela garantia e nem somos especialistas contábeis daquela empresa para ter certeza que quando nós batermos nosso carro, nós de fato seremos assegurados. Além do mais, a SUSEP, ela diz que para você ser seguradora, você tem que ter a autorização dela. Inclusive, eu vou deixar o link no final aqui para que você possa pesquisar se a seguradora que você está olhando tem autorização da SUSEP ou não para funcionar. Esses clubes eles já trabalham meio que na informalidade, como se fossem associações. Então nós todos nos juntamos, criamos uma reserva de emergência e se algum carro bater, nós tiramos dessa reserva de emergência. Então também ela trabalha ali meio que à sombra da regulamentação nacional, beleza? Então, primeiro ponto. O segundo ponto são as responsabilidades. Se eu contrato uma empresa de seguradora, qualquer dessa gigante aí, Zurich, quem que é responsável por pagar o carro de Mariazinha, de Joãozinho ou de Beltrano? É a seguradora. Os contratos são firmados entre eu e a seguradora, o de Mariazinha entre ela e a seguradora, e caso o carro ali entre em sinistro, a seguradora que vai pagar. No caso desses clubes, a responsabilidade é de todos nós associados. Então, qual que é o limite da minha responsabilidade? Muito difícil mensurar, porque vai depender da quantidade de sinistro que teve, vai depender dos danos que essa associação pode causar a terceiros, e aí entra eu então como associado e responsável. Então,
também é um ponto bastante negativo que você deve levar em consideração. O terceiro ponto aqui que muita pouca gente sabe é em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Se eu estou contratando a seguradora, é muito claro que é uma relação de consumo. Eu sou o consumidor e ela é a prestadora de serviço. Como nós estamos falando aqui de uma associação, quem que é o consumidor e quem que é o prestador de serviço? Não há essa figura clara. Então, muito possível que alguns juízes e tribunais entendam não aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando a associação virar para você, ou o clube virar para você e falar: não temos condição de te pagar. Então, várias proteções que o consumidor tem hoje no Brasil, graças ao Código de Defesa do Consumidor, possivelmente não vai aplicar no seu caso. E aí, então, você me pergunta se faz sentido ou não eu ter o meu carro segurado por meio dos clubes aí de seguro e as associações de seguro. Eu não me sinto confortável devido a esses fatores, principalmente porque eu não tenho tempo nem dados para saber se de fato aquele clube e aquela associação vão conseguir ali pagar o meu conserto naquele momento que eu mais precisar. Principalmente se eu tiver um veículo aí de um valor mais elevado. Além do mais, é necessário regulamentação mais clara em relação a esses clubes e associações. E me diz você, se vocês hoje já têm o seu carro segurado por meio de um clube ou uma associação, se teve dor de cabeça, se não teve, ou principalmente se já teve que usar o serviço. Porque possivelmente você só está pagando, é óbvio que você ainda não teve dor de cabeça, beleza? Não é que eu tô falando que não exista seguros e associações ali com caixas realmente que dão conta de pagar, mas eu não me sinto confortável. Então, galera, esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês espalhem, porque pode fazer sentido para outras pessoas. E a gente vai então se ver daqui pra frente. Sigamos em frente, nos vemos em breve e tchau, tchau!